Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Enrolados. Hoje, chegamos ao episódio de número 10 e vamos falar sobre um tema que une fé, trabalho, propósito, vida cristã e empreendedorismo. No mundo de hoje, empreender não é apenas abrir um negócio, é também viver valores, superar desafios e ser luz onde Deus nos coloca. E o nosso convidado de hoje tem muito a compartilhar sobre isso. Solta a vinheta. Nosso convidado de hoje é carioca, tem 37 anos, barbeiro, empreendedor, pai, marido e cristão. Ele tem uma trajetória inspiradora, já trabalhou como vendedor em shopping, mecânico industrial, mototáxi e hoje é dono da sua própria barbearia. Ele é formado pelo Instituto Embeleze, já inaugurou e ampliou sua barbearia várias vezes, conquistou clientes fiéis e ainda tem projetos de crescimento em andamento. A frase que ele leva para a vida é: quer conquistar algo que você nunca teve? Então faça algo que você nunca fez. Bem-vindo ao nosso programa, Felipe Sobrinho. É um prazer te ter aqui na nossa mesa hoje, meu irmão. Prazer é todo meu, Thiago. Muito obrigado por me receber aqui no teu podcast. Fico feliz e espero compartilhar o melhor da minha história com os nossos telespectadores. Felipe, para a gente começar, eu queria que você contasse a sua história, contasse um pouquinho da sua infância. Quem é o Felipe além do barbeiro, né? A gente conhece o Felipe ali, barbeiro, cristão, mas como começou a sua história quando você era criança? Sim, o Felipe, né, é um cara que é apaixonado pela vida, amo carro, amo minha família, amo fazer amizades, amo conversar. Quem me conhece sabe que eu converso muito. E tenho meus sonhos, tenho os objetivos a serem conquistados e por aí vai. Você é filho único? Eu tenho 4 irmãos. Na verdade, não, desculpa. Não, pode falar. Eu tenho 3 irmãos. Eu sou o caçula Dos três. Você é um mimado? Sou mimado. Sou mimado. Com certeza, né? Até pelos meus irmãos mesmo, meus irmãos... A diferença de idade é muito grande? Muito grande. Quando eu nasci, minha mãe tinha 44 anos. Né? O meu irmão, ele tem 14 anos, meu irmão mais velho, ele tem 14 anos de diferença de mim. Caramba. E na minha infância, né? Sobre a minha infância... O mais velho tem 14 e o do meio tem quantos anos? Diferença. Ih, agora a matemática... Ih, rapaz. Calma aí, cara. Calma aí. Eu só memorizei esse do 14 porque eu iria citar ele depois, entendeu? Não, até depois a gente faz esse cálculo aí. Tá bom. Você nasceu já no Rio, onde você mora, já no Pavuna? Você nasceu... Não, eu nasci na Praça 15, na maternidade Praça 15, no centro do Rio. Foi criado onde? Fui criado na Pavuna, né, onde eu tive minha infância ali, com os meus amigos, com os meus irmãos. Quando eu completei 12 anos de idade, meu pai faleceu. Então foi onde eu enfrentei uns desafios da minha vida. Imagino. Né? Era uma fase que só ele poderia me dar um direcionamento, né? Mesmo que eu tinha os meus irmãos ali por perto, a minha mãe, o direcionamento tinha que ser dele, né? Principalmente quando chegou uma fase de eu começar a procurar um trabalho, né? Eu não tinha um rumo ao que ser da minha vida. Então eu me baseava nos meus amigos. Eu começava a olhar, eles iam colocar currículo e eu falava para minhas irmãs: pô, me ajuda a fazer um currículo também. A minha irmã, ela trabalhava numa loja de fotografia, então ela tirava foto para mim, fazia aquelas fotinhas 3x4, eu colava naquele papelzinho, né? E currículo vitae, isso aí. Currículo vitae. Aí eu ia, ainda tinha empresas que tinha fila, sabe, para você colocar currículo. Eu lembro que uma vez eu cheguei numa empresa, tinha um filão, eu até desisti, cara. Eu falei: não vou botar currículo, muita gente para trabalhar num lugar só. Aí comecei a colocar currículo, mas através dos meus amigos. Eu vi eles colocando currículo, eu ia colocar também. Você estudou pela Pavuna também? A escola foi na Pavuna? Tua vida toda ele foi na Pavuna? Até a 8ª série foi na Pavuna. No meu 2º grau, eu concluí eu tentei concluir no Meyer, né? Onde eu repeti 2 vezes, né, o 2º grau e o primeiro ano do 2º grau por falta, né? Eu faltava muita aula, cara. Eu matava aula para poder ir pro shopping, para ir pra praia. Meu Deus. Cara, eu aprontei muito. E justamente... Qual o nome da sua mãe? Shirley. Dona Shirley, ó. Tá sabendo, né?
Minha mãe já me deu muito puxão de orelha por isso, porque depois eu contava para ela as coisas que eu fazia e ela não sabia, cara. Fazia muita coisa escondido dela. Uhum. E uma das coisas que eu fazia escondido também era ia pro baile funk, cara. Ia pra baile funk Você tinha quantos escondido. anos nessa época? Eu devia ter meus 16, 17 anos de idade. Caraca, mano. Né? E era uma fase que eu estava querendo ingressar no mercado de trabalho e não estava conseguindo. Com meus 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar num lugar lá no centro do Rio, no Largo da Carioca. Eu era vendedor de quadro de artista plástico. Ficava lá, as pessoas passavam e eu ficava oferecendo ali o trabalho do Mas do artista. Era em loja mesmo? Não era em loja, era na Na praça rua. mesmo, na rua. E ali as pessoas que se interessavam pelo quadro, eu guiava elas pelo edifício central, que é o prédio que fica ali, um prédio comercial, e levava ela até o artista e ali vendia, fazia as vendas do quadro. Essa necessidade de trabalhar com 14 anos foi para você ter o seu dinheiro ou foi para ajudar em casa? Não era só para eu ter o meu dinheiro. Eu queria ter conquistado esse dinheiro para mim, mas eu via também a necessidade de ajudar a minha mãe. Né? E quando eu comecei a ganhar o meu primeiro salário, eu ajudava no gás. Tirava todo esse valor do gás e dava para minha mãe. Né? E aquilo ali para mim era a maior felicidade. A minha mãe, ela não teve uma profissão, sabe? Ela não teve uma carreira de trabalho para poder me guiar e me orientar também. Né? Então, para mim era uma vitória. Toda vez que eu contribuía com gás, ajudava minha mãe em alguma coisa, fazia alguma compra, era muito bom, era satisfatório. Eu tinha prazer de fazer isso, tenho até hoje em fazer isso. E graças a Deus, a gente nunca passou necessidade, minhas irmãs sempre trabalharam, sempre foram esse exemplo para mim, né, para poder trabalhar. Então você é o caçula, pelo papo, caçula de 2 irmãs. Sim. Você era, então, 14 anos, você era o bonequinho. É isso aí. Entendi. E aí minhas irmãs, elas me levavam para os lugares e falavam que eu era filho delas, sabe? Meu irmão me levava para um lugar e falava, esse aqui é meu filho e tal, por eu ser bem novo mesmo. Caramba, mano. E aí, 14 anos, você trabalhava lá vendendo pintura de artista plástico. Sim. E depois disso, como é que foi? Aí foi quando eu comecei a perceber que estava me prejudicando um pouco nas aulas, né? Porque eu tentava conciliar esse trabalho com as aulas. Eu estudava no Meyer nessa época. O centro do Rio, Meyer, é bem distante. Então ficava muito complicado, porque eu estudava na parte da manhã, né? Eu ia lá pro trabalho à tarde e acabava me prejudicando. Não, calma aí, desculpa, eu troquei. Você estudava de tarde e ia trabalhar de manhã. Eu estudava à tarde e ia trabalhar de manhã. E acabava chegando atrasado na escola, todo dia atrasado. Então estava me prejudicando um pouco. Então eu acabei que eu parei de trabalhar e só fiquei estudando mesmo. Aí eu fui colocar currículo no shopping. Coloquei um currículo no shopping e fui chamado por uma empresa. Já tinha terminado os estudos ou estava estudando ainda? Já estava estudando ainda. Só que quando eu saí do Meyer, que eu concluí os estudos do Meyer, eu fui me alistar, né, no Serviço militar. Isso aí, na área militar. Fui me alistar. E nisso eu sobrei, né? Sobrei, e quando eu sobrei, eu já fui direto para uma loja de shopping, né? E eu comecei a trabalhar ali como vendedor. Vendia o que nessa loja? Roupas. Era multimarca, roupas de multimarca, sabe? Então, eu gostava ali de ficar vendendo. Só que todos os trabalhos que eu trabalhei foi em busca de um crescimento pessoal. Me achar naquele lugar ali e seguir, né? Porque eu tinha medo de ficar desempregado e não conseguir achar outro. Mas todo o trabalho que eu tive foi buscando em me encaixar em algum deles. Aí você foi do shopping. E como é que veio? Aí a gente está falando quantos anos você tinha nessa época do shopping? Tinha de 17, 18 para 23 anos, mais ou menos. Meu período de shopping foi de 6 anos de profissão. 6 anos, cara? 6 anos. 6 anos no shopping? 6 anos. Que isso, cara. No período total, assim, foi 6 anos de shopping. Dizem que trabalhando no shopping você perde a vida. Meu irmão, não tinha tempo para nada. Nada. 6 por 1 Respirava shopping, vivia shopping. Caramba, mano. E no final de semana ainda tinha pessoas que me chamavam para ir no shopping. Eu não queria mais ver shopping na minha vida. E aí você parou de trabalhar no shopping com 20, 22, 23?
com 26 anos. Caramba, Felipe. Com 26 anos eu saí do shopping. Aí quando eu saí do shopping, eu fui trabalhar numa área industrial, né? Foi que um amigo meu me colocou lá dentro para poder trabalhar com ele, de ajudante, nessa área industrial. E era no setor de mecânica. Eu gostei da área, foi a área que eu mais gostei. Você não tinha curso, não tinha nada. Não tinha curso, não tinha Sempre nada. como auxiliar lá. Só um conhecimento com ele e ele, sabe, me ajudou, porque estava num período muito ruim, não estava conseguindo procurar um trabalho. Eu queria aumentar a minha renda, eu não estava conseguindo, porque quem trabalha no shopping trabalha muito com piso ali, né? Você tem que bater metas para você conquistar o seu, a porcentagem maior. Então eu não estava conseguindo. Eu também não era um vendedor excelente, sabe? Eu era aquele vendedor ali que eu batia minhas metas, mas, sabe, não pegava um dinheiro legal. Mas graças a Deus, assim, é o que eu falei, o Felipe ele gosta muito de fazer amizades. E nessa amizade, esse amigo me chamou para trabalhar com ele nessa área industrial. Eu fui, lá dentro eu fui crescendo, saí como mecânico, montador, né? Tive duas graduações lá dentro dessa profissão. Eu era ajudante, fui para mecânico, montador, mecânico, montador, e depois teve o escândalo da Petrobras. E foi esse. Você está falando de que ano? A gente está falando de 2014. Aí veio o escândalo da Petrobras. Veio o escândalo da Petrobras, mandou todo mundo embora, funcionário, espião, tudo foi embora. E eu, mais uma vez, fiquei desempregado, né? Aí... Você ficou há quanto tempo lá dentro dessa... Fiquei 2 anos trabalhando lá. Caramba, irmão. Aí, quando eu voltei para Pavuna, ajudei minha mãe em algumas coisas que tinha que fazer também na casa dela. Nessa mecânica você não estava morando mais na Pavuna? Ou... Não, eu não morava na Pavuna. Eu fiquei, nesse período, morando em Itaboraí, né? Morava lá e vinha para Pavuna final de semana. Feriado, uma folga assim. Exatamente. Todo final de semana eu voltava para Pavuna. Aí acordava de madrugada, 3 e pouca da manhã no domingo, ia para Belfor Roxo, pegava um ônibus e voltava lá para Itaboraí. Rapaz, tu gosta de lugar longe. Tu gostava de lugar longe. Era Cara, onde tinha... Era um emprego que eu gostei muito, sabe? Foi a área que eu mais me identifiquei. E, infelizmente, ela não deu seguimento por conta desse escândalo que teve, né? Aí os estaleiros aqui no Rio de Janeiro ficou todos fechados. Todos os estaleiros fecharam. Ninguém trabalhava mais na área de metalúrgica, ninguém trabalhava mais nessa área de navios e tudo mais. Tá tudo fechado mesmo. Então eu decidi comprar uma moto. Aí comprei uma moto, sobrou um dinheiro da rescisão. A minha irmã me ajudou muito nessa época. Né? A minha irmã mais velha, ela tinha um dinheiro guardado, que eu juntou com o meu dinheiro, que sobrou também, e eu comprei uma moto à vista. Comprei a moto e fui trabalhar no mototáxi. Aí nisso, nesses trabalhos doidos da vida do mototáxi, né? Correria, vai de um lado, vai para o outro. Infelizmente você lida com o tráfico e lida com a polícia, porque tu vai para dentro da favela, você fica refém dos traficantes. Se você não levar, se você não fazer o que eles estão te pedindo ali na hora, você acaba recebendo uma ameaça, alguma coisa do tipo. E se você for para a rua, você está como um serviço ilegal, porque o mototáxi ele é um transporte irregular. Então, toda vez que o policial me parava, mesmo com habilitação, documento em dia, eles iam lá e falavam, você está praticando um transporte irregular, não pode. Então, teve até um episódio que um policial ele meteu a mão dentro da minha pochete. Ele falou assim, você está errado e o que tiver dentro da tua pochete é meu. Aí eu falei, tá, tudo bem. Então, o que tiver dentro da pochete é teu. Ele meteu a mão dentro da minha pochete e pegou o dinheiro. Cara, era R$10. Cara... R$10. Eu lembro que eu tinha ido em casa, eu tinha rodado muito nesse dia no mototáxi. Eu fui em casa que eu estava cansado, eu tomei banho. Aí falei, quando for por volta de umas 6, 7 horas da noite, eu vou voltar para o ponto. Aí eu peguei uma passageira mulher e levei para o centro da Pavuna. Aí no centro da Pavuna estava tendo uma blitz. Aí eu fui parado nessa blitz, mostrei o documento, a habilitação, tudo direitinho. O policial falou que eu estava errado e o que tava eu tinha que dar alguma coisa para ele.
E eu falei que não ia dar e tal, não estava concordando. E ele falou assim, então eu vou meter a mão dentro da tua pochete. O que tiver aí dentro é meu. Ele meteu a mão dentro da minha pochete, pegou. Pô, Thiago, eu fiquei com muita raiva nesse dia. Foi nesse dia que eu fui para casa chorando de verdade. E eu falei assim, eu não quero mais isso para minha vida. Não quero mais ser mototáxi, não vou ser mais mototáxi. Os próprios passageiros, eles olhavam para mim e falavam assim, cara, tu não tem cara para ser mototáxi, cara. Tu não tem... Não que seja um trabalho ilegal, cara. É um trabalho que tem muito pai de família ali que leva o sustento para dentro de casa, sabe? Ajuda suas famílias. Conheço muitos trabalhadores e eu tenho muito orgulho dos meus amigos que são mototáxis hoje, porque eles vivem disso, cara. E é um trabalho digno, sim. Então, eu cheguei nesse dia chorando pra caramba porque eu não queria passar por isso, por essa situação de viver dentro de favela e viver sendo extorquido por policial na rua. Aconteceu que nesse choro foi uma oração. Deus falou alto comigo, sabe? Foi nítido a voz de Deus falando, vai cortar cabelo. Aí eu parei na hora e falei assim, essa é a voz de Deus. Aí eu olhei assim, olhei no espelho, vi que meu cabelo estava grande. O que eu entendi era eu cortar o meu cabelo, porque estava grande e tal. Sua aparência. Aí eu falei assim, tá, eu vou cortar meu cabelo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou cortar onde eu estou acostumado a cortar não, porque eu cortava dentro de um condomínio, ali próximo à região, né? E falei, vou lá no Eduardo, né? Foi o rapaz onde eu comecei, a minha transição de barbearia. Aí eu fui cortar o cabelo lá no Dudu, e o Dudu falou assim pra mim, e aí, Felipe, o que você tá fazendo da tua vida e tal? Eu falei assim, Dudu, eu atualmente estou trabalhando no mototáxi. Quando eu falei que eu estava trabalhando no mototáxi, ele falou assim, não, cara, que isso, cara, é muito arriscado para você e tal, pô, não combina com o teu perfil, cara, e tal, vem trabalhar comigo. Vamos fazer o seguinte, já que você não tem curso de barbeiro e você não sabe nada, eu te indico um curso, você faz e depois você vem trabalhar comigo. E isso eu tinha meus 27 anos de idade. Você está falando de que ano? E nós estamos falando de 2017, 2016, 2015, alguma coisa assim. 2015. Tá, vou 27 cortar então. 37, você está com 37 hoje, 10 anos atrás, 2015. Então, nós estamos falando de 2015, né? Então, eu comecei a trabalhar no mototáxi para pagar o curso. Voltei para o mototáxi para poder pagar o curso. Paguei o curso, né? E comecei a fazer o curso na Embeleze. E, assim, eu não aprendi toda a técnica necessária para poder ingressar no mercado da barbearia. Então, fui trabalhar como auxiliar. Tem um amigo meu, Marquinhos, ele falou assim para mim, assim que você sair do curso, Felipe, você não abre o teu negócio. Você vai trabalhar num lugar, se especializa e depois você abre o seu negócio. Mas não abre de cara, porque todas as pessoas que saem do curso para abrir seus próprios negócios, a maioria fecha porque não tem experiência e técnica o suficiente para poder manter aquilo ali. E eu ouvi ele, né? E graças a Deus, Thiago, as minhas amizades sempre foram mais velhas. Então, eu sempre fui muito influenciado por pessoas, sabe? Querendo ou não, a gente é influenciado o tempo todo por pessoas. Sim. E eu ouvi e eu falei assim, tá, eu vou fazer o que ele está falando. Fui trabalhar com o Eduardo, fiquei com o Eduardo 9 meses. Foi quando eu já estava namorando a Marilyn, né, que hoje é minha esposa. Eu já estava namorando ela e a situação do Dudu ficou um pouco apertada, o Dudu não tinha mais condições de pagar um valor que eu queria, ali de comissão para mim, e eu acabei saindo e tive uma oportunidade de trabalhar com o Marquinhos, no salão da Thaís Coifer. E fui trabalhar cobrindo um resguardo dela. A Thaís estava grávida, então fui cobrir o resguardo dela, fiquei ajudando o Marquinhos lá, fiquei 4 meses lá com ele. Acabou o meu período de resguardo? De resguardo lá da Thaís. Auxílio maternidade. E eu voltei para casa da minha mãe. Mas ali foi um aprendizado, ali foi uma escola para mim. O Dudu e o Marquinhos, eles foram um misto assim de situações que aconteceram, que eu aprendi, desenvolvi técnicas que hoje eu aplico dentro da barbearia. Porque, para quem está nos assistindo, o Dudu era barbeiro. Isso. E o Marquinhos, cabeleireiro. Isso, o Dudu também é cabeleireiro. O Dudu, ele é cabeleireiro.
Mas o público dele... O público do Dudu, ele é bem misto, homem e mulher. O público do Marquinhos é só mulher. Então, a técnica que o Dudu me passou da barbearia, com a técnica que o Marquinhos me ensinou do feminino, eu trouxe para dentro da barbearia. Eu consegui trazer algo diferente. Teu conhecimento. Algo diferente para Pavuna, realmente. Porque eram poucos barbeiros ali que cortavam na tesoura, eram poucos barbeiros ali que desenvolviam técnicas com tesoura. Então eu comecei a trazer isso para dentro da barbearia. Foi quando eu voltei para casa da minha mãe, que eu saí do Marquinhos, voltei para casa da minha mãe. A Marilyn comprou uma... Sabe essa estenda branca que a gente coloca na rua? Acho que se chama gazebo, acho que fala gazebo. Gazebo, isso aí. Ela comprou para mim e falou assim, cara, coloca isso aqui lá na garagem da tua mãe e começa a cortar cabelo dos teus vizinhos, dos teus amigos, de quem puder te ajudar. Você corta cabelo lá. Mas parado você não vai ficar, não. Vai lá, tu investiu na tua área, você mete Já tava há pronto. quanto tempo com a Marilyn? Eu tava... Cara, a gente tava bem recente, devia ter ali uns 7 meses com ela, mais ou menos. E ela investindo. E ela investiu em mim, cara, ela acreditou, sabe? Ela viu que eu gostei, sabe? Lembra que eu falei que eu tava procurando trabalho que eu gostasse e pudesse ingressar? Eu gostei de trabalhar com isso. Eu não sabia segurar uma tesoura. Sabia pegar numa máquina. E ali O curso que você fez na Embeleze é um curso bem básico. Bem básico. Tipo assim, isso aqui é uma tesoura, isso aqui é uma máquina, isso aqui é uma navalha. Isso aí. A gente corta assim, a gente faz assado. Isso aí. E você não cortava cabelo de pessoas exigentes, sabe? Porque até mesmo quem ia no curso era de graça, né? Ia de graça, a maioria era morador de rua, sabe? Então, o que fizesse ali para eles, estava bom, estava ajudando, entendeu? Uhum. Quando você começa a trabalhar com pessoas mais exigentes, aí você tende a se aperfeiçoar mais. Sim. Você se exige mais. Então, o que eu trouxe para dentro da barbearia foi algo que realmente, hoje, na nossa barbearia, revolucionou. Então, além do tempo de curso, você ficou 9 meses no Dudu, depois 4 meses no Marquinhos, e aí, depois disso, você foi para a garagem da sua mãe. Para a garagem da minha mãe. Trabalhei um tempinho na garagem da minha mãe, um amigo, as amizades aí, apresentou um outro barbeiro para eu poder trabalhar com ele. E eu fui, né? Fui, ali eu comecei a respeitar, né, as regras que tinha da barbearia, sempre respeitei, mas eu estava vendo coisas que não convinha com o meu caráter, não convinha, às vezes, com o que com o que eu gostava, que eu queria para mim, né? E nisso teve uma divergência entre eu e ele, né? E nessa divergência, nós nos acertamos. Mas eu decidi que eu não queria aquilo ali para minha vida. Voltei para casa da minha mãe de novo, né? E nisso que eu voltei para casa da minha mãe, eu comecei a planejar de montar a barbearia na casa da minha mãe. Chegou um vizinho lá, começou a conversar comigo, o que ele poderia fazer para mim. Ele não é pedreiro, mas ele é muito bom em matemática. Então ele estava calculando ali mais ou menos quanto eu iria gastar, quanto de tijolo eu iria comprar, quanto de cimento, de telha eu ia ter que gastar para poder investir nessa obra dessa barbearia ali na casa da minha mãe, que seria pequena, não seria grande. Seria no espaço da garagem mesmo. Seria no espaço da garagem mesmo, no quintal da minha mãe ali. Então, calma aí agora. Fez um barulhinho ali e desconcentrou um pouquinho. Não, é porque aqui eu anotei exatamente essa parte aqui, ó. Interessante, quando você está procurando, é interessante da sua história que você não ficou parado, né, meu irmão? Não Nenhum fiquei. momento parado. Fiquei cansado só de te ouvir. Só de pensar em Itaboraí, Pavuna. Ele é 14 anos, né? 14, 15 anos. Aí saía daqui da Pavuna, tá como se a gente estivesse na Pavuna. Saía da Pavuna para ir para o centro do Rio, do centro do Rio para o Meier, do Meier para casa, irmão. Já cansei, só de pensar. Hoje eu fui em Engenho Novo? Sim, Engenho Novo. Fui num prédio do lado do Engenhão, do lado. Irmão, eu falei, gente, pra mim é muito longe. Muito longe. Semana passada eu fiz Zona Sul, eu falei, ai, Senhor do céu, Zona Sul. Mas assim, uma coragem. O importante da nossa vida é a gente não parar.
Se você parar, você começa a ter pensamentos de desânimo, você começa a ter pensamentos de que você não vai ser ninguém, você não vai conseguir seu próprio negócio, aí você volta lá atrás de novo para querer trabalhar para os outros. Não que seja errado você trabalhar. Eu acredito muito que a gente, um pouco mais na frente, a gente vai falar sobre a fé nessa situação. Eu vou falar para você, cara. Ser empreendedor é ter chamado também. Sim. É ter chamado também. Tem gente que ama ser CLT. Sim. Eu, particularmente, não gostei. Eu saí decidido do shopping, saí decidido a não trabalhar mais para ninguém. Eu falei assim, eu quero ter meu próprio negócio. E ali eu tomei uma decisão para minha vida. Sendo que aconteceu essa situação, né? De eu não conseguir permanecer nessa barbearia, que eu aprendi muito, tá? Aprendi muito com ele, porque nessa época estava lançando o disfarçado. A febre era o disfarçado. Então eu não sabia fazer disfarçado. Mas a técnica de tesoura, de platinado, né, de colorimetria, eu comecei a aplicar para ele. Então ali a gente criou uma barbearia onde as pessoas ficam sendo atraídas. A gente tinha muito cliente, meu irmão. Era fila na porta, sabe? Era fila na porta. Então, graças a Deus, assim... E lá só trabalhavam vocês dois? Éramos nós dois. E nisso eu apresentei um cliente, que era meu, para poder trabalhar com a gente também. E ele tinha uma noção de barbearia. E a gente arrumou um espaço para ele do lado da gente, e ele acabou trabalhando lá com a gente também. Depois que eu saí, ele ficou lá com o rapaz, ficou trabalhando de boa. E hoje ele também tem a sua própria barbearia. Show. E aí você voltou para casa da sua mãe, fez esse rapaz fazer o cálculo lá da barbearia? Exatamente. Aí meu primo, onde vai entrar a fé agora? A fé é o quê? É o forte fundamento das coisas que não se vê, mas é o firme fundamento, né? Calma aí, então corta essa parte aí, não fala não, por favor. Não, deixa aí, vai virar não, meme. Não. Vai ter um firmamento assim, ó, forte. Não. A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. E nisso meu primo estava na casa dele, orando, e ouviu o meu nome, Deus soprar no ouvido dele. Deus soprou meu nome no ouvido dele e ele começou a perguntar por quê. Por quê? E Deus pediu para que ele me entregasse algo. Ele pegou esse algo, levou até mim. Antes ele tinha me ligado e falado assim, primo, você vai morar onde? Né? Eu falei assim, vou morar em frente à casa da minha mãe, primo. E tal. Ele, pô, cara, eu quero te entregar algo, a gente vai lá na tua casa onde você vai morar e a gente vai orar junto. Eu falei assim, amém, tudo bem. Fiquei aguardando a visita dele. Aí quando ele chegou lá em casa, ele falou assim, onde que tu vai morar? Eu falei, ali, ó. Ele, vamos lá então. Fomos lá na casa, ele entrou, ele olhou os cômodos, olhou tudinho, falou assim, senta aí agora que a gente vai orar. Aí abriu um salmo lá, leu comigo e orou. Nisso que ele orou, no final ele me deu o envelope. Aí o envelope era exatamente o valor que eu precisava para poder alugar uma casa que estava... na verdade... Não, calma aí, corta aí, que agora... Não, pode falar. Nessa época você já estava para casar? Não. Nessa época eu estava para casar. Isso eu estava para casar. Eu estava para casar e eu estava para poder alugar uma casa também. A mulher, dona da casa, permitiu que a gente guardasse as nossas coisas dentro da casa sem a gente começar a pagar o aluguel. Ela já queria alugar a casa para a gente, mas a gente não tinha o dinheiro para poder alugar a casa. Sim. Nisso, tinha um espaço da onde eu queria alugar para abrir a barbearia. Porque você ainda estava na sua mãe lá na tenda. Eu estava na minha mãe. Branca. Não, eu tinha saído de uma barbearia e voltei para casa da minha mãe. Aí eu acabei apresentando um amigo para esse rapaz que eu trabalhava com ele. Ele abriu uma barbearia num lugar melhor, entendeu? Uhum. E nesse lugar melhor, ele fechou a outra. Nisso que ele fechou a outra, o dono da barbearia me ligou e falou assim, Felipe, você está querendo trabalhar em algum lugar? Eu fiquei sabendo que você saiu, você parou de trabalhar com fulano e tal, você tá querendo abrir a barbearia e tal? Eu falei, pô, tô querendo sim, cara, preciso, porque aqui na minha mãe não tem tanto movimento e tal, as pessoas que estão vindo aqui estão dizendo que tá indo lá na outra me procurar e estão dizendo que eu tô de folga e tal, e estavam agindo dessa maneira comigo. Então eu fiquei um pouco triste com a situação e tal, e ele falou assim, então olha só, vou fazer o seguinte,
não fala nada para ele, não. Ele ainda tá alugado, tá com aluguel aqui, mas não fala nada para ele, não. Aí eu falei assim, tudo bem, eu não vou falar nada, não. E tal. E fiquei feliz com aquela situação. Fiquei muito feliz. Só que quando eu fui dormir, cara, eu senti um peso muito grande. Muito grande. Deus falou assim comigo, vai e fala para ele. Aí eu, poxa, vou falar para ele, ele não vai deixar. Deus falou, vai e fala para ele. Eu que estou no controle. Aí eu falei assim, tá bom, vou falar. Aí marquei com ele, fui lá, pedi orientação para ele. Cara, olha só, eu vou casar, eu vou ter aluguel para pagar, vou ter compra para fazer. Eu preciso que você autorize eu alugar a loja que a gente trabalhava para eu poder abrir a minha barbearia, ter meu próprio negócio e tal. Aí ele, não vou deixar não, porque seus clientes, os meus clientes vão acabar querendo cortar com você. E eu não vou deixar não. Aí ligou pro dono, falou um monte de coisa pro dono, depois o dono me ligou, o dono começou a falar no meu ouvido que eu não era para ter falado e tal, mas Deus ele tinha mandado eu avisar ele, porque senão ia ficar uma situação muito chata de como se eu fizesse as coisas por trás. Eu não queria fazer nada por trás, eu não queria sair como um covarde nessa hora. Então eu fui e avisei, ele não permitiu, chegou no dia do meu casamento, ele foi, a gente se falou, se cumprimentou. O dono da loja, ele falou para mim que não iria mais alugar a loja para mim, porque ele iria colocar outra pessoa no meu lugar para trabalhar lá, e eu fiquei certo de estar na casa da minha mãe. Mas eu falei assim para ele, se for para ser minha, vai ser meu. Pode tentar colocar qualquer outra pessoa lá, mas se for para ser minha, vai ser meu. Ponto. Então, vamos pausar aqui no seu casamento. O seu primo chegou antes do casamento com o envelope? Meu primo chegou antes. Chegou antes. E na sua mãe, você chegou a fazer a obra da barbearia? Não cheguei a fazer a obra. Entendi. Aí volta lá no seu primo agora, lá antes do casamento. Então, o dono da barbearia, ele me ligou e falou assim, Felipe, tô acabando de sair daqui do cartório. Fulano, ele abriu mão da loja. Você vai querer a loja? Eu falei assim, vou querer. Mas eu vou querer a maior, não vou querer a menor não. Porque era uma loja do lado da outra. Aí ele falou assim, tá, mas a maior é mais cara. Eu falei assim, mais caro quanto? Ele, o aluguel da outra é R$500. Então eu vou pedir para você ir 2 depósitos e um aluguel. No total de 1.500. Aí eu falei, cara, eu não tenho esse dinheiro. Eu posso entrar, fazer o dinheiro e ir te pagando? Ele, não pode. A minha mãe não quer que seja dessa maneira e tem que ser assim dessa forma. Eu falei, tá bom, eu vou tentar dar o meu jeito aqui. Tentei correr atrás de dinheiro emprestado com todo mundo, minha família ninguém tinha. Aí entra a situação do meu primo. Né? Meu primo ele não sabia de nada que eu queria, montar barbearia, meu primo ele não sabia de nada mesmo. E Deus soprou o meu nome no ouvido dele, ele foi lá em casa, levou o envelope para mim, nós oramos juntos e falou assim, cara, Deus falou para mim que você tem um sonho. E ele deixou aqui um envelope para eu poder te entregar. Tu abre aí e vê o que é. Aí eu fui abrir na frente dele e comecei a contar, cara, as notas. Tinha R$1.500, certinho. Os 2 depósitos e o aluguel da barbearia. Meu Deus. Aí eu falei, cara, não acredito. Ali eu comecei, teve uma emoção, né? Porque eu não sou muito de chorar, mas eu fico muito feliz, sabe? Fico rindo, fico assim tentando acreditar, sabe? Eu falei, Deus está no controle, Deus está no comando disso aí. Então, é de Deus para minha vida, sim. Aí, comecei a planejar, né? Liguei para o dono, falei, olha, consegui o dinheiro, mas como que eu vou começar a trabalhar? Eu posso começar na loja mês que vem? Ele, se tu pagar agora, a gente pode fazer o seguinte, tu entra, paga o aluguel, no mês que vem, a gente abate um depósito. Aí eu falei assim, tá bom, tudo bem, sem problema. Porque eu não podia entrar na loja também e ficar sem pagar. Aí qual foi a estratégia da minha esposa, da Marilyn? Felipe, enquanto a gente faz a reforma, você desce com a cadeira e o espelho e fica atendendo. Na reforma vocês já tinham casado? Nós ainda não tínhamos casado. Não tínhamos casado. Na reforma, você desce com a cadeira e vai atendendo os clientes lá, vai cortando o cabelo e vai atendendo. Aí eu falei assim, tá bom.
Não, desculpa, Thiago. Eu já tinha casado já. Eu já tinha casado e eu já estava morando nessa casa onde Nessa eu tinha... casa de frente da de sua frente mãe. da minha mãe, né? Que eu lembrei que quando eu subia da reforma, a gente ia direto lá para casa. Não ia para casa da mãe, ia direto para casa. Então eu já estava casado. Então, Aí você desce com a cadeira. desci a cadeira, desci o espelho, comecei a atender lá na barbearia. A barbearia ela estava toda zoada, sabe? Ela não era uma barbearia ainda, era só uma loja. Porque lá antigamente era uma loja de doce, então, sabe, ela era vermelha, com amarelo, era Não tava uma bagunça só. Tava uma bagunça. Aí eu falei assim, então eu vou fazer algo diferente aqui. Já que Deus falou que ainda tem uma profecia nisso, tá? Quando eu tava trabalhando com esse rapaz, eu tava atendendo um cliente e esse cliente falou assim para mim, tu tem um tempo para almoçar comigo? Eu falei assim, tenho sim. Tu almoça que hora? Eu falei assim, 1 hora. Ele, então agora, 1 hora a gente vai ali, onde tem um lugar aqui pra gente almoçar? Eu falei, pô, tem ali o seu Luiz ali, o churrasquinho ali, vamos almoçar lá. Eu falei, vamos. Lá ele me entregou algo de Deus. Ele orou e falou assim, ó, assim manda te dizer, o Senhor assim manda, assim diz o Senhor para sua vida. Aonde ele te plantou, você vai crescer e vai dar frutos. Aí, na hora da reforma, que eu estava lá pintando, a minha esposa lembrou, Felipe, você se lembra daquela palavra que Deus falou contigo através daquele rapaz e tal? Eu falei, lembro. Pô, então ela vai se cumprir, Felipe, vai ser aqui, Deus te plantou aqui, você vai crescer aqui, você vai dar frutos. E hoje eu vejo que isso é de Deus para minha vida, Thiago. Sabe, a barbearia, eu tentei inaugurar ela numa data, e eu não consegui inaugurar nessa data, porque era muita gente que vinha para poder cortar o cabelo comigo e eu não conseguia dar conta, pintar e cortar cabelo. Pintava e cortava, furar a parede e corta cabelo. Que imaginou que a meta era tipo assim, cortam um cabelo de manhã, aí eu pinto pro resto da manhã toda. Depois corto um cabelo à tarde, pinto e vou de noite. E não dava, porque toda hora chegava. Passava na rua e falava, pô, tu tá trabalhando aí agora? Tu vai abrir uma barbearia aí? Pô, vou assim. Pô, então corta o meu cabelo agora aí. Eles paravam na hora lá, cortava o cabelo deles. Com um pote, e eu contava a história e a gente ia embora, cara. Aí, nisso, conseguimos inaugurar 1 mês depois a barbearia. Atrasado, a gente programou para 11 de junho e acabamos inaugurando em julho, sabe? Foi 1 mês depois da data de inauguração que a gente conseguiu inaugurar de verdade. E primeiro mês ali, sucesso, sabe? Cortei muito cabelo. Eu comecei com uma outra pessoa que hoje não está trabalhando mais comigo. E eu vi ali que, cara, foi uma oportunidade muito boa que ele também teve de aprender, sabe? De ver ali como é bom trabalhar dentro da barbearia. Mas, no decorrer da história, foi aparecendo outras pessoas na minha vida, né? Como o Gabriel. O Gabriel, ele trabalhava como barbeiro lá em Unamar. E acabou que o Gabriel se mudou para cá, para o Rio de Janeiro de novo, e não tinha onde trabalhar, me ligou. Eu, cara, não pensei 2 vezes em chamar ele para trabalhar comigo. Por que eu não pensei 2 vezes? Eu lembro que quando eu estava fazendo o curso, e ele também estava, eu acho, se eu não me engano, eu estava trabalhando no Eduardo, e ele estava fazendo o curso. Ele lá na igreja ele falou assim para mim, pô, cara, eu estou fazendo um curso de barbeiro. E eu falei assim, cara, um dia a gente ainda vai trabalhar juntos. Sabe, e nisso passou aí uns 2 anos, cara. O Gabriel foi para Unamar, eu continuei na Pavuna, e o Gabriel, quando retornou, veio para trabalhar comigo. E tá comigo até hoje, cara, graças a Deus, sabe? Eu sempre costumo falar para as pessoas que eu não escolho os melhores. Eu escolho os certos. Porque quando você tem pessoas que você escolhe melhor, eles vão crescer para ser melhor do que você. E vão querer abrir outra coisa depois de 6, 1 ano, e vai abrir. Não vejo problema nenhum nisso, sabe? Mas eu prefiro trabalhar com pessoas que são certas do que melhores, né? O nosso exemplo maior foi Jesus Cristo. Ele selecionou. Ele não selecionou os melhores. Pegou pessoas ali que estavam desconstruídas, construiu e eram pessoas certas, que têm um coração ensinável. Então eu prefiro hoje trabalhar com pessoas que têm um coração ensinável do que trabalhar com pessoas melhores. E nessa caminhada aí, eu tive até um exemplo, né? Quando abri uma barbearia, eu abri essa barbearia, coloquei um amigo para poder
fazer parte comigo nessa sociedade e acabou que ele cresceu, né? Viu que ele tinha condições de ser maior um pouquinho e acabou que não deu certo. A nossa sociedade, tivemos que romper essa sociedade, eu dei continuidade à barbearia, a barbearia fluiu por mais um ano e nisso o Gabriel ficou segurando a outra barbearia lá, na minha ausência, né? Nesse decorrer do tempo, foi quando que a minha esposa veio trabalhar comigo, né? Ela trabalhava na C&A, minha esposa ela tinha um cargo na C&A e ela resolveu abrir mão para vir trabalhar comigo na barbearia. Foi quando nós revolucionamos mais uma vez dentro da barbearia, de trazer o agendamento, né? Onde a gente não queria perder clientes por conta de tempo, ficava esperando muito tempo lá, e a gente começou a fazer agendamentos. E tanto que o nosso tempo de trabalho, de serviço, também melhorou muito, né? A gente sempre cita lá o Gabriel como um excelente barbeiro, corta muito rápido, sabe? Então a gente começou a colocar um prazo de atendimento ali. Vamos colocar aí Uma 15 meta minutos. de tempo ali para 15 minutos para cada corte. Se a gente cortar em 15 minutos, a gente vai ter mais 15 minutos só para fazer um reparo ali e liberar o cliente. Então foi esse prazo que a gente tempo colocou. médio de cadeira ali sentado 30 minutos. 30 minutos é o tempo médio. Para corte com barba, a gente coloca ali 40 minutos, no máximo, entendeu? Mas no nosso agendamento ali é esse mesmo, padrão, 30 minutos. Beleza. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Chegou aqui o nosso lanchinho aqui do nosso patrocinador. Caraca, eu vou chamar a atenção de chamar de lanchinho. Não posso falar lanchinho? Não posso. Chegou o nosso lanche aqui do patrocinador. A Mose Alimentos sempre fortalecendo a gente. Com mais um lanche aqui hoje. Vou tirar o lacre aqui, deixa eu arrancar Pô, e os tirou lacres. onda. Pô, Mois Alimentos. o lanche vem lacradinho. Aqui a gente tem salgadinho frito. Ô Bruno, vê se dá pra enquadrar legal aqui. Se vai enquadrar de novo. Olha a câmera aqui. Enquadrou? Ó, salgadinho frito. Mandou também hoje a torta de chocobol pra gente aqui, ó. Degustar essa maravilha. Além das tortas. Que Mandaram maravilha. também, ó. Chocolate com mousse de maracujá. Meu irmão, isso aqui eu vou me esbaldar. Deixa eu até soltar aqui. Deixa eu tirar, né? Olha que maravilha. Solta aqui o vídeo isso, enquanto hein? a gente tá... Coisas que só a Mose Alimentos pode te proporcionar. Léo, Elane, equipe, ó, muito obrigado mais uma vez. Chegou aqui, tudo certinho. A gente vai isso dar uma aí. pausa daqui a pouco para degustar tudo isso aqui. Como eu falo, a Mose fica lá a Mose Alimentos, a Mose Loja, fica na Praça da Carioca. Lá tem um delivery, lá você encontra para consumo na hora. Você encontra torta congelada para levar para sua casa, para sua isso aí. festa. Você encontra salgadinho congelado, frito, assado, o que você quiser para sua festa. O kit festa lá é completo. Vamos degustar essas maravilhas aqui E rapidinho. lá em casa também não falta Mose Alimentos, meu irmão. Não falta, irmão. Não falta. Cara, posso contar um segredo? Às vezes a gente compra lá, quando a gente compra lá o salgado, é bom, vem muito recheio. Se eu pudesse pegar uma coxinha aqui agora. Vem muito recheio e a gente enche rápido, porque é um salgado de qualidade, né? Aquele um negócio salgado que de qualidade. massa não ele tem tempero. E aí o que acontece? Tem um segredo que o Léo me ensinou, que você pode congelar esse salgado. Você levou para casa, tá frito? Você congela. Congela lá, bota no potinho. Cara, que legal. E depois, quando você quiser comer, você vai lá e bota na airfry, no forno, ou frita de novo, eu boto na airfry, né? Pô, importante, isso Irmão, é novidade. muito bom mesmo, de verdade. Gostei. A Mose entrega em toda São João de Meriti. Liga pra lá, entra no Instagram. A entrega é de terça a domingo. Aí, a galera, chega rapidinho, como eu falei, ó, qualidade, vem tudo embaladinho, com lacre, tudo pra gente consumir, fazer a festa. Beleza? Isso aí. Vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta.
E aí, rapaziada, voltando aqui agora, depois de uma pausa maravilhosa para esse lanche, gostou? Maravilhoso. Salgadinho Não tem quentinho. igual. Felipe comeu a torta aqui, eu comi o bolo, o pessoal aqui comeu a torta aqui no estúdio. Tava boa? A torta e o bolo. Opa, que maravilha. E queria que você contasse um pouquinho da sua conversão. Como é que a fé entrou na sua vida? Então, eu fui criado, né, num lar que era meio dividido. Meu pai católico, minha mãe cristã, né, evangélica. Então, eu olhava bem para o lado dos dois, né? Como eu disse, meu pai morreu, tinha 12 anos de idade. Mas então fui crescendo ouvindo histórias do meu pai, né? E eu via, tipo assim, que meu pai tinha alguns deslizes que não condiziam com o evangelho, né? Meu pai ele era alcoólatra, bebia, e eu não queria seguir por essa linhagem, né? Eu vi que isso já era um mal da minha família. Então, a minha mãe sofreu bastante com meu pai nessa situação dele beber e tudo mais. Porém, meu pai sempre foi um homem que nunca deixou faltar nada dentro de casa para os filhos e sempre foi um bom marido, né? Quando não bebia. Mas quando meu pai bebia, se transformava. E isso foi um mal que eu fui crescendo e fui vendo que se eu desse mole na minha juventude, eu poderia também estar indo pelo mesmo caminho. Foi quando que, nessa trajetória aí de moto, para cima e para baixo, eu conheci o Renato da Claudinha. Não sei se você conhece. Conheço, bugado. Conhece, né? Conheço. Então, o Renato ele falou para mim sobre o encontro com Deus. Eu nunca tinha ouvido falar no encontro com Deus. Você já frequentava uma outra igreja? Eu frequentava a Batista, onde minha mãe sempre é até hoje, né? A primeira Batista de São João. E frequentava com ela, mas eu nunca tomei uma decisão de ir lá na frente, aceitar Jesus, né? Por eu ter crescido nesse meio. Então, não sabia que tinha esses processos de ir lá na frente, levantar a mão, aceitar Jesus, entendeu? Então, eu conheci o encontro com Deus. E eu pedi para minha mãe para poder ir para esse encontro com Deus. E eu tinha ali mais ou menos uns 18, 19 anos também. Então, eu acabei não indo nesse encontro com Deus que o Renato me chamou, mas ouvi falar desse encontro com Deus. Um belo dia, eu estava numa situação de tristeza, estava angustiado, tinha terminado com uma namorada, e eu estava ali muito necessitado mesmo de Deus, sabe? Eu estava aflito, né? aflito, estava muito triste. E quando eu resolvi ir na igreja, eu falei assim, vou tirar um dia, vou lá nessa igreja, onde aquele rapaz falou para mim. O Renato você conheceu através da moto? Então, o Renato eu conheci porque tinha um amigo meu que morava em frente à casa dele que andava de moto também. E eu parei para poder fazer a manutenção da moto, ficar lá pintando, e o Renato apareceu. Aí nisso me convidou, despertou um interesse para mim, porque eu estava precisando naquele momento, e aproveitei essa oportunidade, né, de conversar com ele. Como eu falei, assim, eu gosto sempre de conversar, então sempre conversando com as pessoas eu acabo, né, tipo assim, recebendo algo delas, vinda também da parte de Deus. Tendo né? retorno, né? Exatamente. Então, fui para casa, fiquei bem reflexivo naquilo e tal. Passou um tempo, eu resolvi ir para a igreja, né? Falei, vou para a igreja. Só que até eu ir para a igreja onde eu estou hoje, eu frequentei outras igrejas. Fui em várias igrejas. Assembleia de Deus, fui em Batista, fui aquela Igreja da Graça, fui em várias igrejas, fui tentando conhecer várias, até eu me adaptar em algumas. Só que nenhuma tinha o meu estilo, e até eu me sentir bem. Foi quando eu fui para a Nação Santa, né? Ela já tinha saído da onde é hoje a Academia Fase 1. Ali na Rubens Paiva. E estava lá na Unidos da Ponte, né? Onde era a antiga Unidos da Ponte. E fui para a Nação Santa. Já era no Templo Maior ou no Auxiliar? Era no Templo Maior. Mas não tinha a estrutura que ela tem hoje. Era 2007, 2008? 2011. 2011. 2011. Aí, em 2011, eu fui para a igreja e lá eu conheci alguns amigos que moravam na minha rua. Mas eu não tinha muita afinidade com eles, porque... Você só via, oi, beleza, tudo bem? Não, os caras me odiavam, não gostavam de mim, porque eu era um moleque muito rebelde, entendeu?
Tipo, eles estavam jogando bola no campo. Eu entrava com a moto dentro do campo e ficava zoando eles lá até eles saírem do campo, eles saíam. Aí nisso eles ficavam pensando em querer me juntar para me bater e tal. Só que eu era mais marrento do que todos eles ali. Então eles ficavam meio que esse cara aí a gente não vai mexer não e tal, sabe? E esse foi o cara que mais me discipulou. Esse cara aí foi o Thales. Não sei se você conhece ele. Conheço, tá? Thales, ele foi meu discipulador e ele começou a me orientar ali na palavra de Deus, né? A buscar mais de Deus e sempre me ensinou. E eu comecei a gostar, cara, dessa caminhada, né? Aí um belo dia o Thales, ele chegou para mim e falou assim no culto: aí vamos lá na frente que eu quero orar pela tua vida. Aí eu falei assim: não, cara, não vou não. Deixa eu assistir o culto aqui. Se eu sentir no coração de ir lá na frente, eu vou. Aí passava outro culto, o Thales vinha: deixa eu ir lá na frente, deixa eu orar pela sua vida e tal. Falei: cara, não vou, deixa eu sentir no coração. Se eu sentir no coração de eu ir, eu vou. Ele foi umas 5 vezes assim, uns 5 cultos mais ou menos assim. Na última vez que ele falou isso comigo, eu falei assim: se você vir mais uma vez aqui, eu nunca mais volto aqui nessa igreja. Eu achei que se fosse falar, vou te arrebentar. Aí ele não foi, não falou nada. Até que um dia a palavra veio rema no meu coração, sabe? E resolvi ir lá na frente tomar a decisão de aceitar Jesus. Quando eu comecei a procurar ele, chorando, estava chorando nesse dia, busquei ele e falei assim: cara, ora pela minha vida, por favor. Achei ele dentro da igreja, falei: vamos lá na frente, ora por mim e tal. E ele ficou muito feliz, foi comigo lá na frente. Nisso, que eu estava lá na frente, o pastor fazendo apelo, eu estava lá, né, chorando e orando com o Thales. O Thales me deu um abraço muito, muito forte, sabe? Um abraço, aquele abraço que, tipo, você estava precisando daquele abraço ali naquela hora. Quando o pastor ele falou assim: olha para trás, vai ter uma faixa ali escrita, essa é a sua grande família, essa é a sua nova família. Quando eu olhei para trás, tinha um monte de jovens da igreja que vieram me abraçar nessa hora. Muitos jovens, e eram jovens que, assim... Você implicava lá no futebol. Que eu implicava no futebol, né? Uns deles estavam lá e me abraçaram, sabe? E eu senti um carinho muito grande naquele momento. Aí eu pensei: cara, eu acho que essa igreja aqui que eu quero ficar. E eu fiquei, né? No decorrer da caminhada, eu me afastei em 2014, quando teve esse escândalo todo da Petrobras e tal. Eu estava morando em Itaboraí, fiquei 2 anos fora da igreja. Não foi muito tempo, mas foi o tempo suficiente para descobrir que Cristo não tem outro caminho, é Cristo que eu devo seguir. E acabei me envolvendo com o espiritismo também, né? Eu acabei frequentando a Umbanda. Aí nisso, que eu estava frequentando a Umbanda, uma pessoa se manifestou lá dentro, né? Eu estava sendo enganado por outros espíritos ali, e ela se manifestou e falou assim: quem nasceu para ser patrão nunca vai ser empregado. Você não era para estar aqui. Você não era para estar aqui. Você é dele lá em cima. Caramba. Aí, nisso eu toquei assim, sabe? Falei: Jesus Cristo me ama. Porque eu estava lá, mas eu tinha meu coração em Cristo. Eu estava lá, mas eu estava totalmente enganado. Eu estava totalmente cego, na verdade. Eu não tinha os meus amigos ali do lado para poder me chamar para ir para a igreja naquela hora. E eu estava dando ouvido a outras vozes que estavam me direcionando para outros lugares. E eu conheci isso através de uma pessoa, né, que falou que não tinha nada a ver e que era normal e tal. E ali um espírito se manifestou, começou a falar da vida do meu pai, começou a falar a vida da minha mãe, começou a falar a vida da minha irmã, e eu entendi como aquilo ali, poxa, não tem nada a ver, é normal, né? Só que o diabo, ele só sabe da tua vida de agora para trás. Ele não sabe da tua vida para o futuro. Só Deus, só Jesus Cristo sabe. Então ele começou a contar coisas do meu passado, e ali eu me encantei, sabe? É aquela história. Ele não vem como um diabo de tridente e de chifre. Ele vai vir como um anjo de luz. E ele se apresentava o tempo todo como um anjo de luz e falava coisas boas que eu queria, que eu almejava, sabe? Coisas que eu já falei para outras pessoas, então ele captava no ar e falava aquilo ali, e era agradável para mim. Comecei a ir para esse caminho.
Então, quando esse espírito ele se manifestou e falou para mim que eu não era dali, né? Eu automaticamente me liguei que era o próprio Deus falando comigo, né? E eu logo pensei assim, ele foi nas trevas, tomou a chave da morte da mão do diabo e voltou. Então ele foi naquele lugar ali, tomou a chave da minha vida na mão dele e me trouxe de volta para ele. E eu falei assim, eu preciso voltar para a igreja. Eu saí de lá com o coração assim, eu quero voltar para a igreja, não era para estar aqui. E ouvia muitas coisas, sabe? Que não diziam, que não condiziam com a palavra de Deus. E eu comecei a me orientar mais. Olha, o que eu estou cantando é isso, mas aqui na Bíblia não está dizendo que é isso. Querendo ou não, a Bíblia ela é um livro espiritual, né? Filosófico e histórico. As pessoas que não querem aceitar a Bíblia como um livro espiritual, de alguma maneira ela vai ter que aceitar como histórico e filosófico, porque é comprovado. Sim. Isso é comprovado. Então, a Bíblia ela tem toda a orientação para a minha vida ali. Então, eu comecei a seguir o que estava escrito na Bíblia. Então, eu comecei a querer voltar para Jesus. Foi durante uns 3 meses, mais ou menos, indo para a igreja. Eu não sentia vontade de ficar no culto até o final. Eu saía no meio do culto, voltava para casa, eu queria ir embora para casa, acabava parando, né, no meio do caminho, conversava com os amigos ali e acabava não indo para a igreja. E voltava para casa, entristecido, né, com as mesmas manias ainda. Enfim, eu não estava totalmente liberto ainda, eu precisava ser liberto. E foi num culto que eu falei assim, se for para eu poder voltar para a casa do Senhor, que eu volte de uma maneira suave, que eu volte de uma maneira que eu não venha olhar mais para trás, que eu venha persistir e seguir adiante. E eu fui num culto, eu já estava sentindo vontade de levantar de novo. Quando eu levantei, o pastor falou assim, hoje eu vou fazer um apelo aqui diferente. Não vai ser para você aceitar Jesus, vai ser para você fazer uma aliança com Cristo. Você vai renovar a sua aliança hoje com Cristo. E nisso eu fiquei esperando as pessoas irem lá na frente, ninguém foi. E na mesma hora, Deus falou comigo, vai lá que hoje é o seu dia de renovar a sua aliança comigo. E eu fui lá na frente. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou ir lá na frente, mas vai vir um monte de gente atrás de mim, por causa da minha iniciativa, né? Aquele efeito manada, um vai lá na frente, vai todo mundo. Só que nesse dia não foi todo mundo, só foi eu lá na frente. Aí o Edinaldo, ele foi, me abraçou e falou assim, Felipe, deixa que eu vou cuidar de você agora. Né? Já tinha uns amigos meus que já estavam afastados da igreja também, já não estavam mais na igreja, e o Edinaldo começou a cuidar de mim, né? Nessa minha caminhada aí, até hoje. Graças a Deus, assim, Edinaldo ele tem edificado muito a minha vida, na minha volta para Cristo, e até hoje, cara, tudo que eu preciso, assim, de pedir orientação para ele no mundo espiritual, sabe? Em Deus, assim, ele tem totalmente a liberdade de me orientar, de explicar. Não só ele, mas graças a Deus, Thiago, eu tenho muitas amizades dentro da igreja. Então eu sou um rapaz que eu chego em todo mundo, cara, que eu tenho essa liberdade para poder falar, sabe? Eu não tenho só um grupinho de amizade, eu falo com todo mundo, sabe? Desde o último membro que entrou hoje até o nosso pastor lá, eu falo com todo mundo. Então é disso que eu falo, cara. As pessoas elas precisam ter a mente aberta. Não só para algumas pessoas, mas para um todo. Quando você olha para um todo, você vê que todo mundo é igual, mas também tem seus defeitos. Sim. Eu tive muitos defeitos nessa caminhada. Né? A Marilyn entrou na sua vida quando? Vocês se conheceram dentro da igreja? Então, nos conhecemos dentro da igreja. Né? A Marilyn ela teve um relacionamento um pouco conturbado e eu também. E nisso eu fiz um propósito com Deus. Depois desse relacionamento que eu tive conturbado. Eu falei assim, Deus, eu vou ficar 2 anos sem conhecer nenhuma menina, sem beijar, sem fazer nada. Eu vou seguir somente para você. E eu fiquei justamente esses 2 anos totalmente vivendo para Cristo. Lia a palavra todos os dias, momento de oração, intimidade, ia para o culto, voltava, conversava de Deus com os amigos, e era só isso que eu vivia. Tudo que tinha dentro da igreja eu estava envolvido, eu gostava de ir para casa dos meus amigos, sabe, brincar e tal. E nisso, estava tendo um ano de jubileu lá na igreja. Né? Aí nesse ano de jubileu eu falei assim, eu vou achar minha namorada
e essa minha namorada vai ser a minha esposa, né? Senhor, a mulher que eu beijar, eu vou casar. É essa mulher que eu vou casar. Aí, um belo dia, final do ano, o ano de jubileu já estava acabando. Final do ano, em outubro mais ou menos, eu conheci a Marilyn. Aí, poxa, eu olhei assim pra Marilyn e falei assim, cara, eu acho que é essa menina. Então, aí começamos a conversar e tal. E a Marilyn falou assim pra mim, olha, eu aceito a gente se conhecer mais e a gente namorar. Mas eu quero casar. Eu tenho um sonho de ter famílias, eu tenho um sonho de ter família, de ter filhos, e eu quero casar, eu quero ter um casamento. E eu falei pra ela que o meu sonho é a mesma coisa que o dela. Ter uma esposa, formar uma família e ter filhos. E a gente ficou firme nesse propósito. No primeiro ano namoramos, no segundo ano nós noivamos e no terceiro ano casamos. Então, hoje eu e ela temos 9 anos juntos, 6 anos de casado. Não, nós temos 7 anos juntos e 2 anos de namoro e noivado. 9 anos juntos. Então, a Marilyn... Não vai errar a data não, que quando assistir o vídeo aí... Então, e a Marilyn, ela foi a melhor pessoa que eu encontrei na minha vida. A melhor pessoa, porque ela que me incentivou a estar hoje na profissão que eu tenho. A Marilyn me incentiva a crescer no mundo espiritual e ela que me dá a direção. Deus usa muito a vida dela para me dar a direção. Então, acredito que se não fosse com a Marilyn, Thiago, não seria com mais ninguém. Engraçado que eu tenho até uma história para poder falar. Uma curiosidade, na verdade, né? Eu falei assim, Marilyn, nesse período que eu estava com ela casado, se eu não for pai até meus 35 anos de idade, eu não quero ser pai nunca mais. Não quero ser pai nunca mais. Se até meus 35 eu não for pai, eu não quero ser mais pai. Pausa que eu já te ofereci água lá de casa várias vezes, mas pode continuar. Então, olha só. Inclusive, eu já recebi vários abraços de pessoas falando, não, você vai ser pai esse Bebeu ano. água Você vai ser pai né? esse ano. E recebi um abraço e esse cara falou assim pra mim, vou passar a unção de pai pra você. Eu falei, amém, recebo. Foi nesse ano, né? Quando eu tava com 35 anos de idade. Só que aquilo ali esqueci, cara. Aí tem uma parada assim, cara. Tudo na minha vida é movido a pessoas e é movido a Deus, cara. Tudo. Tudo na minha vida, as pessoas são usadas para falarem comigo. É incrível. Fui num acampamento e nesse acampamento uma menina foi usada para poder orar a Marilyn. E nisso, essa menina falou, você vai ter uma família e vai ser perfeita. Mãe, vai ser esposa, marido e filho. Sua família vai ser perfeita. E tal. E ele orou pela vida da Marilyn e tal. Nisso, eu estava dentro da barbearia, um cliente falou assim, Felipe, pode chamar tua esposa para mim, por favor? Eu queria orar pela vida de vocês dois. Aí eu falei, posso sim. Marilyn, vem cá. A Marilyn veio e falou assim, olha, eu via um presente cair no meio de vocês dois. E esse presente era muito especial. Ele vinha do céu, né? Eu imagino que seja do Senhor para a vida de vocês. E eu gostaria de orar pela vida de vocês agora. E ali, no final da oração, ele profetizou um filho pra gente, né? Chegou em outubro, mais ou menos, isso deve ter sido mais ou menos em setembro, em agosto, a gente estava na academia e Marilyn estava sentindo muitas dores de cólica, enjoos, e ela não sabia o que era. E nisso, falei assim, Marilyn, no ruim de tudo, o que eu vou fazer? Vou ali, vou comprar um teste e você vê se você está grávida. Marilyn foi lá, descobriu que estava grávida. Eita. Aí, começou, né? Poxa, eu tava com 35 anos. Eu já tinha 35 anos. Aí, no ano que eu ia fazer 36 anos, a Marjorie nasceu. Eu faço 36 em agosto. A Marjorie nasceu em junho. Que maravilha, cara. Os 35 certinho que você pediu. Certinho, cara. Então, Deus, ele é perfeito. Sabe, em nenhum momento eu fui... eu impus ali, sabe? Mas Deus sabia do meu coração naquela hora ali, sabe? Eu queria muito ser pai. Esse foi o meu maior sonho, né, que eu realizei, ser pai. Ser pai é maravilhoso. É verdade. E
nisso tudo, cara, foi me amadurecendo, sabe? As pessoas começaram a falar assim pra mim, cara, tu vai ver que é uma correria, tu vai ver que tu vai gastar muito, tu vai ver que é isso, vai aquilo outro. Cara, foi tudo suave, irmão. Não tive nenhuma correria, tudo suave, graças a Deus, né? Marjorie nasceu saudável, nasceu linda, nasceu feliz, nasceu num lar cristão, nasceu num lar onde ela tem carinho, tem cuidado, pra glória de Deus. É isso aí. Felipe, empreender na sua vida. Você falou no início ali, vou puxar um fiozinho. Você falou que empreender, a pessoa tem que ter o chamado para isso, né? Quais características em você acha que definem esse chamado? Tipo assim, o que você tem que falar assim, não, cara, geralmente quem tem isso aqui é empreendedor. Então, eu acredito, Thiago, que para todo empreendimento você tem que ter uma sensibilidade de espírito. Você vai lidar com pessoas, né? Você vai lidar ali com seus funcionários, seus parceiros, você vai lidar com pessoas o tempo todo. Então, o ambiente ele não pode te transformar, mas você tem a capacidade para transformar o ambiente. Se você não tiver esse discernimento, esse ambiente pode te contaminar e você pode perder a tua essência, o teu caráter de cristão que você é. Então, ali eu vi que eu tinha um chamado porque eu agarrei aquela promessa de que eu ia dar frutos e eu coloquei ela no meu coração, cara. Falei, eu vou dar frutos. Então eu vou criar um ambiente em que eu posso transformar vidas, fazer com que elas trabalhem, mas que também possam estar num ambiente agradável para elas, onde elas possam crescer, conhecer a palavra de Deus também, né? Lá na barbearia, a gente não ouve músicas do mundo, a gente só coloca louvores, só músicas gospel. A maioria dos clientes que frequentam sente essa atmosfera, todos eles entram lá e falam, cara, que ambiente maneiro, agradável, de paz. Então, assim, é um chamado porque você tem que estar ligado no que entra dentro da barbearia. Tem pessoas que entram ali mandadas para poder tirar a tua paz, para poder te entristecer. Mesmo que diretamente você não veja isso, no mundo espiritual, cara, é muito grande. Eu estava até conversando com a minha esposa sobre isso. A barbearia, ela tem uma atmosfera espiritual muito grande. Você lida com todos os tipos de pessoas. Todos. Tem todos os tipos de religião ali dentro. Tem todos os tipos de caráter ali dentro. Então você tem que estar ligado. Sabe? Você tem que estar ligado. As energias, ela influenciam muito na nossa vida. Teve situações em que eu não estava ligado e a pessoa chega lá triste e tu tá cortando o cabelo da pessoa, tu fica triste também, cara. Tu não entende. Porque barbearia é um lugar de conversa, né? Exatamente. É um lugar de terapia. Exatamente. A gente até costuma falar que a gente tem duas profissões em uma só. Nós somos psicólogos e barbeiros. Então a gente está ali ouvindo nossos clientes e também orientando, né, cara? Por que eu falei de chamado? Eu acredito que Deus ele colocou na minha vida a barbearia para eu cumprir um dom que ele me deu. De pregar o evangelho, de levar a palavra dele. E ali a gente tem muito isso, clientes que entram ali precisando de uma palavra, precisando de uma oração, precisando de um abraço, e que eles não encontram aqui fora. Sabe, o mundo aqui fora tá... É música do mundo toda hora, é funk, é violência, é tristezas, é um monte de coisas. Então, quando ele chega num ambiente, ele achando que vai ser a mesma coisa que vai ser lá fora, ele... Pô, cara, o primeiro impacto que ele toma é quando ele entra na barbearia. Inclusive, tem clientes que até, quando a gente está com a televisão desligada, o som tá desligado, ué, cadê o louvor que estava tocando aqui? Por que vocês não botam uma música assim, sabe? E outra coisa é que a gente cria sempre um ambiente descontrativo. Descontraído. Né? Descontraído. E sempre entra pessoas ali que tá triste e saem alegres. Então, sabe? Vamos lá. Você começou, vamos pegar só uma trajetória aqui para a gente criar uma linha do tempo. Depois você trabalhou de vendedor, taxista, mototaxista, mecânico, depois de tudo isso, que você entrou no ramo do corte de cabelo. Sim. Né, do cuidado com o cabelo. Você rodou em vários lugares e até você, já casado, chegar na barbearia, que é o endereço hoje. Sim. Ponto. E ali você começou a cortar o cabelo sozinho, daqui a pouco você agregou um, agregou outro, agregou outro, agregou outro. Somos 7 hoje. Então, foi bem logo depois do casamento, você está casado há 7 anos. 7 anos. Então, vamos arredondar para ficar mais fácil de trabalhar com números.
Em 7 anos, hoje você... Hoje trabalham quantas pessoas na barbearia? 7. Com você, 7. Isso aí. Então, você tem 7 cadeiras no espaço. Exatamente. Qual é o segredo? Eu sei que Deus sempre está à frente, tá? A gente sempre tem que estar sensível e Deus vai estar à frente de tudo. Mas qual o direcionamento? Cara, eu não sei se eu posso falar isso, mas qual é o segredo do teu sucesso? Cara, a minha frase que eu carrego é: se você quer conquistar algo que você nunca teve, faça algo que você nunca fez. Né? Nessa minha caminhada aí de altos e baixos, eu tive muitas experiências com Deus. Né? Por exemplo, tinha coisas para eu poder fazer e eu não fazia, que Deus mandava eu fazer e eu não fazia. Né? Felipe, por exemplo, muda o slogan aqui da tua barbearia. Eu não mudava, eu deixava para lá. Antes de ser Barbearia Sobrinha, era outro nome. E Deus já estava me incomodando de eu trocar aquele nome ali já, sabe? Aí, quando um belo dia, inauguraram uma barbearia na Pavuna com o mesmo nome. Aí eu falei, não acredito. Com o mesmo nome anterior, né? Com o mesmo nome anterior. Aí eu falei, não acredito. Era Blessed Barbershop. Abriram com o mesmo nome. Aí eu falei, é de Deus, então eu vou mudar. Vou começar a conversar com a minha esposa sobre isso. E eu mudei o nome. Nisso que eu mudei o nome, automaticamente mudou muita coisa na minha vida. Desde clientes até o ambiente. Porque quando a gente mudou o nome, nós também mudamos a barbearia. Foi quando nós saímos de uma outra barbearia, a qual eu estava conduzindo, e voltamos para a barbearia onde nós estamos hoje, mas ampliamos. Era uma lojinha pequena, né? Que cabia ali 5 pessoas, só 5 barbeiros, e hoje a gente alugamos um pedaço do lado e ampliamos ela para maior. Até a ampliação você estava com 2 barbearias na mesma rua. Exatamente, na mesma rua. E você tinha clientela para isso? Tinha. Eu vou falar, a gente tem cliente para isso. Tem cliente para isso. Eu costumo falar lá na barbearia que cada dia que passa, a gente atende de uma média de 2 a 3 clientes novos, que nunca foram na barbearia. Passam em frente à barbearia, sente que, tipo assim, pode ser muito caro, sabe? E acaba não entrando. Aí depois ela visita, vê que não era nada daquilo ali e começa a frequentar. O nosso forte da barbearia é o atendimento, né? O nosso principal objetivo ali é fidelizar com o nosso atendimento. Pô, o nosso corte é muito bom. É muito bom. Só que quando o cliente ele tem aquele diferencial que é no atendimento, que realmente é diferente de todas as barbearias da Redondeza, que até mesmo eu conheço, a gente tem esse potencial no nosso atendimento. Né? E o forte dos nossos clientes são clientes que são crianças. Né? Nós atendemos muitas crianças, enquanto tem barbearias que não atendem criança lá na Redondeza. Então, crianças especiais, né? A gente é uma barbearia que cuida e zela muito por isso também. Tem muitas crianças que têm autismo, síndrome de Down, que tem barbeiros que não são especializados para poder atender essas crianças, não atendem, e a gente acaba atendendo lá na nossa barbearia também. Clientes, né, que se sentem ofendidos em outros lugares, que assim, sofrem até certo preconceito, né, como homossexual e tal. Nós atendemos também na nossa barbearia, e tudo isso é dentro desse padrão, tá? A gente tem um ambiente que é agradável, tem louvores, toca louvores, nós os respeitamos, eles respeitam também, saem de lá felizes, são clientes fidelizados pela gente, e tem todo o porquê, sabe? Tem todo o porquê isso. Porque Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E uma das principais fontes que eu trouxe para dentro da barbearia é amar o próximo. E lá dentro da barbearia é possível a gente amar o próximo, sim. Sim, sim. Eu perguntei se tem público porque, assim, aparentemente, para uma pessoa de negócios, olha o negócio e fala assim, cara, essa rua aqui não é uma rua... que é uma área residencial, não é uma área comercial. E eu estou destacando que você tem 7 barbeiros trabalhando numa rua, de novo eu falo, uma rua residencial. Aos olhos humanos,
aos olhos de homens, fala assim, cara, não tem como isso aqui funcionar não, cara. Então, Porque, mas tem gente aqui, rapidinho, tem um condomínio ali, tem um pessoal aqui, Mano, mas, amigo, pode ter gente pra caramba. Se Deus não estiver na frente do negócio, não vai fluir dessa forma. Exato. Antes de você chegar, eu estava conversando com o Gabriel, e o Gabriel falando que sexta, sábado, e às vezes quinta-feira, segunda também, ou seja, só terça e quarta, parece que o movimento é fraco. Eu falei, cara, isso é muito Deus no negócio, não tem como não ser. Uma vez até mostrei alguns números para um amigo, pastor Rostande. Aí ele olhou e falou, cara, que negócio é esse, cara? Coisa de doido, irmão. Eu falei assim, pastor, Deus tem que estar na frente. Se não tiver na frente, o barco não anda. Nessa caminhada aí, dava até para colocar mais pessoas para trabalhar com a gente. E isso não implica no bolso de ninguém. Não implica. Uma coisa que eu quero enfatizar também é que todos nós lá somos MEI. Lá ninguém tem carteira assinada. Todos são MEIs, né? Então, cada um é responsável pelo seu próprio CNPJ. Uhum. Então, isso é muito bom, que a pessoa não fica preso a mim. E eu também não fico preso à pessoa. A gente ali é parceiro, né? Como eu falei, não busquei melhores. Eu busquei pessoas que são certas ali, com você, né? corações ensinados, exatamente. Então, foi muito bom para cada um de nós. E hoje, eu tenho pessoas certas no lugar certo. Pode parecer que é uma barbearia pequena e pode ser que não tenha cliente suficiente. Eu vou falar para você, a minha pretensão é aumentar. Eu tenho essa pretensão em aumentar a barbearia. E Deus ele já está me dando estratégias para o próximo ano, já está me dando estratégias lá para frente, sabe? Eu vi que nisso, cara, todo mundo só tem a ganhar. Eu não tô lá para poder ser patrão, ser chefe e tirar deles, sabe? Eles amam trabalhar comigo e uma prova disso é o Gabriel. O Gabriel ele já teve até propostas surgiram assuntos dele partir para um outro lugar e ele viu que não seria lugar para ele, que o lugar dele seria lá. É o que eu falei. Não é ruim ele pensar em ter o próprio negócio dele crescer. Cara, ele tem total liberdade para fazer isso e ele pode fazer isso. Mas é o que eu falei. Se você não estiver direcionado, se você não estiver sendo guiado por Deus, você acaba estragando o seu negócio, sabe? Acho que você precisa encontrar pessoas que sonhem com você. Se você não encontrar pessoas que sonhem com você, automaticamente você também não vai sonhar com aquela pessoa, cada um vai crescer no teu individual e o negócio vai acabar. Conta um pouquinho pra gente sobre os pacotes que você tem na barbearia. Então, nós trabalhamos com 3 tipos de pacote, né? Silver... Você acha que isso também é um diferencial grande? Também é um diferencial muito grande. Você sentiu diferença no seu negócio quando você implementou esse tipo de pacote? Ou... Não só no negócio, mas no bolso também. Cliente que frequentava lá uma vez no mês ou 15 em 15 dias, hoje ele frequenta toda semana. Então, é bom para o cliente e bom para o meu bolso também. Né? Como é que funciona os pacotes? Então, nós temos o pacote Silver, né, que é o pacote só corte, com 4 sobrancelhas e o corte. Nós temos o pacote Bronze, que é só barba, e o pacote Gold, que é corte, barba e sobrancelha. Então, esses pacotes, o cliente ele observa ali que ele está quase ganhando um corte também praticamente grátis, então ele vê vantagem naquele corte ali e paga um plano mensal. Tem um plano mensal, ele tem direito a uma vez por semana ou quantas vezes ele quiser? Ele tem direito a uma vez por semana. E nós temos o pacote ilimitado. Né? Esse pacote, você pode ir quantas vezes você quiser dentro dessa semana, dentro do mês. Se eu quiser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vai andar sempre alinhado. Sempre alinhado. Pode ir todos os dias. E tem um negocinho... E nós temos clientes que vai todo dia, assim, praticamente. Dia sim, dia não, tá lá na barbearia. Tem? Não, é que eu vou falar alguma coisa? Irmão, tem gente que gosta, irmão. E vai. Vamos fechar parceria quando? Não, mas aí é só para apresentador. A produção não faz, não. Aí tá querendo demais, irmão. Deixa eu voltar. Deixa eu puxar a linhazinha aqui do pacote. E também tem aquele cliente que, igual a academia, que paga e não vai?
Tem cliente que paga e não vai. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que é tanto bom para o meu bolso quanto para o bolso do cliente? O meu principal foco foi ajudar o cliente a manter Sim. ele sempre alinhado ali, com o cabelo cortado, a barbinha sempre feita, porque é um cliente que vai para o trabalho, às vezes é executivo, tem que dar sempre ele na risca ali, bonitinho. Então, ele não foi, ele acaba perdendo esse pacote. Né? Não perde o pacote, mas perde o da semana dele ali. Então, eu não... Então ele não fica com um bônus na casa ele de não um fica, dia. não fica com bônus. Ou seja, ali eu posso encaixar uma outra pessoa e fazer o atendimento em outra pessoa, entendeu? Mas a gente está sempre se comunicando com esses clientes. Olha, fulano, não vou poder estar aí hoje presente, tal. A gente joga ele para outra semana, entendeu? Aí a gente quebra um galho um pouquinho também dele para ele também não sair no prejuízo, entendeu? Como é que funciona? Eu sei que existe um aplicativo lá. Né? Isso, Você até falou que foi quando sua esposa saiu da C&A, resolveu implementar um aplicativo, né, para poder ter agendamento. Exatamente. A pessoa, ela não tem um aplicativo no celular dela. É um site, é um link onde ela acessa, não fica armazenado na memória do telefone dela, então não ocupa espaço do telefone dela. Ela clica naquele link ali e pelo link ela agenda com o barbeiro que ela quer, o horário que ela quer e o serviço que ela quer. Agendou, meu irmão? Só chegar lá, sentar na cadeirinha. E continua essa meta dos 15 minutos, 15 de corte, mesma 15 coisa, de mesma coisa. de acabamento. Para cada serviço nós temos um tempo específico. Se parar um rapaz desse aí, acho que 15 minutos não dá não, né? Tem que ser um pouquinho mais. Cara, eu costumo falar que lá a gente não faz cirurgia plástica, né? Mas a gente promete deixar a barba, o cabelo, a sobrancelha, tudo... A barba dele é enorme. Tudo na régua. A barba É isso aí. vai ficar bonitinha. Entendi, mano. Entendi como é que funciona. Vejo muito Deus nesse caminho aí, porque realmente, pelo que você contou aqui, eu não conhecia essa parte da tua história. E é legal sentar aqui pra gente poder conhecer, ouvir. Eu gosto muito de ouvir, tanto que você percebe que eu fico quietinho aqui, só absorvendo. Trabalhar com pessoas é muito bom e é desafiador, porque é o que eu falei, né? Quando você tem os corações ensinados, eu não digo que é só das pessoas que trabalham comigo, mas principalmente o meu, né? Eu vejo em todo mundo que trabalha comigo como um líder. Eu enxergo todos eles como um líder. E um líder, ele aprende com o outro, sabe? Se eu fosse realmente um cara que quisesse ali somente ser líder e melhor do que eles iriam ver isso em mim e automaticamente correria para outro lugar. Eles iriam buscar espaço em outro lugar, porque eles têm potencial para isso. Então, ali nós somos uma família, ali todos eles têm potencial para ser líder e eu aprendo muito com eles, principalmente. Todo mês a gente tem uma reunião, né, com os barbeiros. E nessa reunião, a gente expõe ali nossas ideias, nossas opiniões, a gente ali lava a nossa roupa suja, que tem que lavar mesmo, cobra um do outro, puxa a orelha um do outro. E ser líder é isso, é aprender corrigindo e corrigir aprendendo. Absorvendo tudo aquilo ali que a gente está passando para melhorar, né, cara? Exatamente. Eu acho que... Existe um Provérbios que fala, um versículo em Provérbios que fala assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia um amigo. Então a gente tem que ser assim ali na barbearia, um afiando o outro sempre, toda hora. E você como líder, você percebe que entrou um barbeiro que não sei se posso falar aderiu, mas não combinou com a sua barbearia, você tira? Você conversa, você convida a se retirar? Como é que funciona? Então, já teve sim pessoas ali que chegaram ali se oferecendo para trabalhar com a gente e eu olhei, não senti de Deus de chamar e eu não chamo. É o que eu falo, eu preciso estar conectado com Deus. Se eu não tivesse essa conexão com Deus, vou dar um exemplo aqui. Entrou um cliente uma vez na barbearia e eu estava muito sensível à voz do Senhor nesse dia. E ele entrou, eu tinha passado alguns minutos do atendimento dele, que eu estava num cabelo para descoloração total, e tomei um pouco do tempo dele e ele entrou lá querendo brigar comigo, sabe? Me esculachando, sabe? No meio de todo mundo. E nisso, o Gabriel e o Daniel, eles iam, sabe? Falar com o rapaz, falar com o cara. Aí eu falei assim,
Não fala nada não, fica tranquilo, eu sei o que está acontecendo, fica tranquilo. Vamos ficar de boa, vai dar tudo certo. Finalizei o cabelo da pessoa, fui lá fora. Minha esposa estava nervosa lá fora, já estava chorando. O barbeiro que trabalha comigo, o Daniel, já estava lá consolando ela também, ajudando ela. E nisso o cara se irou comigo, mandou ir até ele e falou assim, tem que me pedir perdão, mano. Tem que me pedir perdão. Eu fui até ele, pedi perdão para ele. Após que eu pedi perdão, eu falei assim, eu preciso orar pela sua vida. Aí ele tomou um susto, assim, ele, orar pela minha vida aqui na rua mesmo? Eu falei assim, aqui na rua mesmo. Ou então a gente pode entrar dentro do teu carro, eu quero orar pela sua vida. Mas você não vai sair daqui assim. Aí ele, não, então tá bom, vamos orar. Ele entrou dentro do carro, nós oramos ali dentro, o cara começou a chorar, irmão. Começou a chorar. Depois ele falou assim, Deus, eu não sei falar da forma que o Felipe fala, eu não sei orar da forma que ele ora, mas, por favor, tira tudo de ruim de dentro de mim. Tiago, eu não sei se foi depois daquele dia, mas hoje a vida do cara, mano, é totalmente mudada. O cara, ele tinha um certo vício, hoje ele não tem mais, ele passou por um concurso público, tá esperando ser chamado agora. Caramba. Cara, a vida do cara, tipo assim, mudou. Foi pela minha oração? Eu acredito que não pode ter sido, mas eu acredito também que possa ter tido efeito no mundo espiritual, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, ao mesmo tempo que eu acredito que foi aquela oração ali, eu também acredito que ele pode ter tomado uma direção na vida dele ali. Através dessa oração. E hoje ele frequenta a barbearia, continua frequentando a barbearia, é o nosso amigo, chega lá com uma outra autoestima, sabe? Pô, cara, é fantástico isso, essas histórias. Tem muitas coisas para poder falar. É muito bom quando ele se sente usado por Deus, né, muito irmão? Bom, irmão. Jesus é uma satisfação incrível. Felipe, caminhando aqui para o nosso encerramento, eu queria que você deixasse para essa câmera aqui, tá? Um recado para quem está em casa e quem está nos assistindo no trabalho, na academia, enfim. Sim. Que pensa em empreender. Porque você sabe que muita gente pensa em empreender. Está em casa, está lá, tem uma ideia, tem um negócio Sim. aqui na mente, mas às vezes falta o primeiro passo. Que conselho você dá para essa pessoa dar esse primeiro passo? O que você acha que ela deve fazer? Não significa que o que funcionou na sua vida vai funcionar na vida dela, mas às vezes a gente absorve muito conhecimento através disso. O que eu falo aqui para essa pessoa, quer conquistar algo que você nunca teve? Faça algo que você nunca fez. Às vezes é na vida espiritual, às vezes é na vida profissional, às vezes é na vida pessoal, mas o importante é que você não perca a sua conexão com Deus. Deus, ele é a base para tudo. Quando você tem Deus dentro de você, você pode fazer qualquer coisa. Tudo que você tocar vai prosperar. Tudo que você colocar na palma das suas mãos vai dar certo. E pode ter certeza, Deus, ele tem um tempo certo, ele tem um dia certo, tudo específico na vida de cada um. E eu tenho certeza que na vida de vocês vai chegar esse tempo também. Em nome de Jesus. Meu amigo, muito obrigado por compartilhar a sua história conosco hoje. Foi uma grande honra ter você aqui no nosso, com a produção hoje para falar. A honra foi minha no de nosso estar aqui, 10º episódio, né? Aqui também foi, obrigado pelas palmas. Aqui também foi um sonho que um dia eu tive e Deus falou comigo e eu coloquei em prática. Exatamente. Para fazer. E chegamos aí ao episódio número 10. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado. Graças a Ele, tem nos sustentado até aqui. E como é que eu acho a barbearia no Instagram? Como é que eu faço fazer parte dessa família aí? Então, nós temos uma página no Instagram, se chama @barbeariasobrim. Como é que se escreve sobrinho? SUBRIN no final, sobrim. E lá eu consigo todas as informações, endereço, consigo fazer tudo, agendamento. tem até o link de agendamento, tem lá na nossa bio lá. Você falou o nome só de um barbeiro, é bom você falar dos outros, porque senão... É verdade. Vai rolar fala um ciúme. Fala o nome de todo mundo que está lá hoje, vamos lá, são 6. Vou falar por ordem de... ordem de carinho. Ordem de casa. Os mais amados. Os que estão em casa há mais tempo, tá bom? Tem o Gabriel, que na minha ausência, ele é um cara que, poxa, ele mostra muita proatividade. Gabriel está lá há quanto tempo? Gabriel está lá comigo 5 anos. 5 anos. Ou mais, cara. Foram
Começo de 2020. Então, temos o Daniel, né? Temos o Michel, temos o Lucas e a Manuela. Então são pessoas que... Tem mais um. E tem o Felipe Vargas. O Felipe Vargas, é um novo. Recente agora. É um novo, isso aí. Tá há cara. quanto tempo, mais ou menos, Felipe? O Vargas, ele tem mais ou menos uns 9 meses. 9 meses, mais ou menos. E é um cara que também tem um propósito de vida e um objetivo muito, muito grande, sabe? Tipo, o Vargas é outra pessoa também que entrou na barbearia e falou, cara, o que eu tô vivendo aqui é coisa de Deus, irmão. E é muito bom ouvir isso das pessoas, sabe? Ai, que bom, cara. E para você que está nos assistindo, o episódio número 10, ou o 10º episódio, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativa o sininho, toda semana tem vídeo novo, comenta lá nos nossos vídeos, comenta nos nossos shorts, também segue a nossa página no Instagram, É isso aí. Lá vai estar o Instagram do Felipe, lá vai estar o Instagram da barbearia, É isso se aí. o Gabriel me permitir, eu coloco também o Instagram do Gabriel, siga, compartilha, curte, o do Bruno também, que está aqui, a produção está aqui. Gente, muito obrigado por essa noite, por essa... Agora são 9h30 da noite, estamos conversando aqui, obrigado por essa Isso noite. aí. Merlin, obrigado aí por ter cedido o Felipe, Tainá, obrigado por ter cedido o Gabriel aí, um forte abraço para vocês. Porque se a vida é tão enrolada, por que o seu podcast não pode ser? É isso aí. Obrigado, galera. Tamo junto, pessoal. É isso aí, meu irmão. Não vou falar, vai ser rapidinho. Irmão, nunca sai o que tá aqui, irmão. Olha lá. 1h38. Parte engraçada do montão. Cara, né, não falei do assalto. Pô, quer que eu fale do assalto aqui depois você encaixa lá? Encaixa, pode falar, vai. Tô curioso. Pode pelo falar, assalto. Tá. pode falar. Felipe, conta pra mim como é que foi esse negócio aí do assalto engraçado aí que você falou. Cara, então, eu tava voltando da igreja. Eu e 2 amigos meus. Aí, era um casal, né? Uma amiga e um amigo. E nisso, a gente tava na rua, andando, tava tudo escuro, né? Voltando ali pelo centro da Pavuna. Eu falei assim, pô, se a gente for assaltado aqui, pô, tá maluco, cara. Eu meto o pé, cara. Eu saio correndo e tal, não sei o quê. E nisso a gente tava cheio de pensamentos ruins. Cara, uma coisa que eu sempre falo, tudo que você pensa atrai. E nisso a gente estava pensando esses tipos de coisa, e quando a gente dobrou para chegar perto da nossa casa ali já, na José Tomás ali, pô, veio um táxi, passou pela gente e deu ré. Nisso que eu dei ré, estranhei. Eu falei, vou subir essa primeira rua aqui, subi a rua deles, junto com eles. Aí subi, aí eu desci um cara do táxi e falou assim, perdeu, não tenta nada. Se vocês tentarem alguma coisa, os amigos estão ali dentro do carro, tá pesadão, vai encher vocês de tiro. Aí eu falei, não, ninguém vai tentar nada não, irmão. Cara, toma minha Bíblia aqui, leva minha Bíblia, por favor, tu vai precisar dela mais do que eu, toma aqui, cara, e deixa eu orar pela sua vida. O cara, não quero, só quero o telefone, me dá o telefone. Eu falei, cara, leva minha Bíblia, por favor, leva minha Bíblia, cara. Tu vai ser liberto dessa vida aí, mano, eu creio, pá. E ele, não, só quero o telefone. E nisso, esses 2 amigos pegaram o telefone do bolso e deu. Aí ele, não satisfeito, pegou a bolsa da menina e o telefone do menino também. E virou as costas. Quando ele virou as costas, eu chamei ele. Ô, não vai me roubar não, cara? Pega aqui meu telefone, ó. Aí dei meu telefone na mão dele. Aí ele pegou o telefone, cara, meteu o pé. Eu falei, caraca, mano. Aí meus amigos, pô, por que tu deu o telefone? Eu falei, cara, vocês não iam ser roubados sozinhos. Vocês iam ser assaltados e eu não. Eu tive que dar meu telefone pra eles também. Pô. Eu tive que me sentir incluído Pô, no cara. assalto. Inclusão é Queria fazer parte desse assalto, sabe? Ter uma Inclusão história é pra tudo. contar. Esta aí, inclusão. Vai entrar no extra depois, em preto e branco, eu vou lançar lá isso aí. Vai, Vou- tem que botar uma Igual ali, igual você. Rapaz, que isso, cara. Que isso, Felipe. Tipo assim, essa história aí foi sinistra, bizarra. amizade. Ah, amizade, igual aquele louvor. Jesus. Cara, e esse telefone, eu tinha acabado de ganhar do Dudu. O Dudu que eu trabalhei. Que isso, cara. Dudu, caraca, ele me deu. Imaginei quando Ele eu foi fui, no- não, ele foi fui. na- Eu fui lá, os amigos estavam sendo assaltados pra me sentir. Eu também dei, toma aqui, leva o meu também. Cara, eu tinha acabado de comprar aquele telefone ali. Eu acho que eu tinha mais ou menos alguns dias, cara. Caraca, irmão. Aí eu tomo o celular. Cara,